esse cálice ele pode ser descartado depois do culto. Queridos, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 2. Estamos passando já da metade do nosso tempo de reflexão em cima do profeta Malaquias. Hoje é a nossa quinta reflexão sobre esse livro. Nós estudamos em Malaquias capítulo 1, versos 1 a 5, a prova do amor de Deus. Nós falamos que Deus ele diz que a prova do amor dele é a eleição de Jacó. Segunda reflexão, com base em Malaquias 1, 6 a 14, nós vimos que Deus ele condena o culto hipócrita, a desonra do culto efetuada pelos judeus. Em Malaquias capítulo 2, 1 a 9, nós falamos sobre a condenação dos maus sacerdotes, daqueles sacerdotes que desonravam o Senhor. E em Malaquias capítulo 2, 10 a 16, nós vimos Deus ele condenando a infidelidade do povo. O povo era infiel à aliança com Deus e era infiel à aliança com a sua esposa. E no texto de hoje, em Malaquias 2, 17 até o capítulo 3, versículo 5, nós vamos ver que Deus é quem está sendo acusado agora. Não é Deus que acusa, agora é o povo que acusa a Deus. Se você conseguiu achar aí a palavra do Senhor, pedia que você ficasse de pé, para nós fazermos essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Malaquias 2, 17 até o 3, 5. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam em que nós o cansamos. Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua ira? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, a nossa oração nessa manhã é que esse texto fale conosco e que ele trate da nossa vida agora, no ano de 2024, assim como tratou da vida daquele povo há tantos séculos atrás. Que a palavra do Senhor, dita naquela época, seja a palavra do Senhor para nós hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Como nós vimos, amados, na leitura do texto bíblico de Malaquias 2, 17 até o capítulo 3, versículo 5, nós vimos que Deus ele está sofrendo uma acusação. Nesse texto nós vemos que há uma demanda do povo contra Deus. Nos textos anteriores, Deus está demandando contra o povo. Deus está acusando o povo, está mostrando, apresentando para o povo a razão de Deus estar insatisfeito, irado com aquele povo que ele escolheu e que ele salvou e protegeu. Nesse texto, é o povo que se coloca contra Deus. Porque o povo, nesses versículos, ele coloca em dúvida o caráter e as intenções de Deus.
O povo manifesta uma extrema desconfiança e uma grande ingratidão em relação à pessoa de Deus. E de que maneira eles fazem isso? E talvez nessa reflexão a gente consiga se aperceber, porque muito do sentimento do povo é com certeza o sentimento de pessoas como eu e como você sentados aqui nessa manhã. Como o povo coloca Deus contra a parede. Qual é a reclamação do povo em relação a Deus? Versículo 17 do capítulo 2, há uma grave e dura acusação do povo contra Deus. Eles dizem sobre Deus: os que fazem mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Olha como essa acusação é seríssima, pesadíssima, extremamente desconfortável, talvez para a gente, crente, no mais profundo dos nossos pecados, tivéssemos ainda temor e medo de declarar para Deus que Deus ele considera bom aquela pessoa que é muito ruim e que Deus abençoa aqueles que são pecadores, contumazes, desprezíveis. Então, talvez nós vivenciemos exatamente essas questões que estão sendo ditas pelos judeus contra Deus. Existe uma possibilidade, eu penso que talvez tenha uma certa razão em declarar dessa maneira, que até o versículo 16 do capítulo 2, Deus ele falava muito contra o povo no horário do culto, no momento de culto. Deus ele falava contra a liderança espiritual de Jerusalém, e nesse momento Deus ele se volta para o povo, ou melhor, o povo se volta para Deus, num questionamento sobre por que Deus ele vê que os líderes religiosos têm uma vida tão desregrada, são tão ímpios, são tão injustos nos seus juízos, são tão pérfidos, são tão malignos. Porque Deus, que é quem está reclamando daquilo que está sendo feito, Deus ele reclama dos sacerdotes, Deus ele reclama do culto que está sendo oferecido de maneira errônea, de maneira errada, pecaminosa. Deus ele vê isso tudo, Deus ele reclama, mas Deus ele não faz nada em relação a isso. Então, possivelmente, essa resposta de aquele que é mau passa de bom aos seus olhos, e o Senhor abençoa aqueles que cometem iniquidade, provavelmente aqueles que declaram essas questões são aqueles vítimas desses homens poderosos que não têm as suas necessidades atendidas, sejam elas necessidades sociais ou espirituais, porque a reclamação do texto de Malaquias é mais social do que espiritual, e aquele povo diz assim: olha, o sacerdote ele tinha como obrigação julgar de maneira correta, ele deveria ter a obrigação de fazer com que a lei se cumprisse em Israel, mas o que nós contemplamos? Injustiça, os órfãos não são cuidados, as viúvas estão desprezadas, os pobres estão abandonados, o direito do estrangeiro não é protegido, não é respeitado. Nós vemos tudo isso, e as pessoas responsáveis por fazer cumprir em Israel a lei da aliança, quando eles deixam de cumprir a função, não lhes acontece nada. Por que então essas coisas são assim? O que nos parece é que dentro do coração do povo começa a surgir uma teologia. Porque se aqueles responsáveis pela aliança agem fora da aliança, agem contrários à aliança, como eram sacerdotes, eles agem contrário a tudo aquilo que Deus ele mandou e nada lhes acontece, não vale a pena então nós também mantemos a nossa fidelidade. E então no coração do povo se forma uma teologia que vem da relação entre aquilo que Deus fala e a maneira como o povo ímpio vive. Não vale a pena agir dentro da lei da aliança. Porque na perspectiva daqueles judeus, Deus ele navega entre a amoralidade, que é a ausência de qualquer princípio moral claro. Deus ele é amoral, e algumas vezes Deus ele chega a ser imoral.
porque você beneficiar aquele que comete o pecado, que comete o crime, é uma imoralidade, como nós vemos sobejando pelo nosso país. Parece que Deus está falando do Brasil no ano 2024, concorda comigo? Em que os ímpios eles se dão bem, em que os iníquos eles prosperam, em que os injustos eles estão sempre sendo louvados pela sociedade. E aos nossos olhos, parece que Deus ou é amoral, ou então ele chega a ser mesmo imoral. E a pergunta é: de que adianta agir corretamente se Deus não faz diferença entre o bem e o mal? Se não há bênção para quem faz o bem, se não há punição para quem faz o mal, de que me adianta me esforçar tanto para fazer aquilo que é correto, para fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que é justo, para fazer aquilo que é bíblico, se quem não faz aparentemente é mais abençoado, mais bem-sucedido e mais feliz do que aquelas pessoas que se afadigam em cumprir e obedecer a palavra do Senhor? É esse questionamento que está surgindo. E eles questionam: aonde está ou onde está o Deus da justiça? Aqui não é um questionamento sério, aqui é uma zombaria. É como se eles dissessem: Deus não é santo? Deus não é justo? Deus não é aquele que levanta contra nós e nos acusa acerca das coisas que nós fazemos? Então cadê Deus nesse momento em que tem tanto ímpio para ser punido? Existem tantas pessoas fazendo aquelas coisas que são erradas e aparentemente elas são abençoadas. E eu, correto, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, a minha vida é tão ruim. Já passou pela sua cabeça isso? Porque os homens mais poderosos desse país são ímpios, não apenas ímpios no sentido religioso, mas ímpios no sentido moral. Os que detêm poder são imorais, a grande maioria, a esmagadora maioria. Talvez se nós fôssemos colocar nos aspectos aí de quantitativo, né? Algo estatístico, talvez nós nos surpreenderíamos se pudéssemos até declarar que todos eles são um tamanho número ínfimo de fato homens poderosos, detentores de autoridade, que são pessoas íntegras. E aquele povo não via juízo claro, imediato, não havia punição, não havia castigo para os maus, tudo ficava do mesmo jeito. E o povo de Deus, eu acho interessante isso, eu acho que o povo, ele deveria se achar muito justo e correto para fazer tais reclamações a Deus. Eu sou bom demais, eu posso apontar o dedo para Deus, chamá-lo de injusto, porque eu sou correto, eu sou mais correto do que Deus. Qual é a resposta de Deus a partir do capítulo 3, versículo 1? A resposta de Deus a essa acusação do povo, chamando Deus de imoral, Deus de amoral, Deus de injusto, se dá da seguinte maneira, versículo 1. 2 acontecimentos estão definidos por Deus para que aconteçam como resposta à prática da injustiça e da corrupção. Como Deus ele responde a um povo que diz que aparentemente os ímpios prosperam? Primeiro, ele diz que ele enviará seu mensageiro. Esse texto de Malaquias capítulo 3, versículo 1, ele é muito conhecido porque diz que o mensageiro seria enviado para preparar o caminho diante do Senhor. E nós sabemos hoje, naquela época eles não sabiam, mas nós sabemos hoje, de acordo com Isaías 40, versículos 3 a 5, como é citado em Marcos capítulo 1, versículo 2 e 3, que esse texto se refere à vinda de João Batista. Então, primeiro cumprimento aconteceu. João Batista veio como precursor do Messias, aquele que prepararia a vinda do Senhor. E em se preparando a vinda, nós teremos o quê? A vinda do próprio Senhor.
E ele é chamado de duas maneiras nesse versículo. Ele é chamado de Senhor e de mensageiro da aliança. Não são duas pessoas diferentes, mas são a mesma pessoa. E existe, na verdade, olha como isso é interessante, existem, na verdade, duas vindas de Jesus, que aqui nesse versículo são tratadas como uma só, o que era algo muito comum nas profecias do Antigo Testamento. A primeira vinda, ele vem como servo sofredor, aquele que viria para trazer perdão aos pecados do povo, mediante a sua morte e a sua ressurreição. E a segunda vinda como Salvador e juiz do universo. Essa vinda, ela seria repentina, como de fato ela foi repentina, num tempo e num momento que as pessoas não tinham grandes expectativas em relação à chegada do Messias, mas ao mesmo tempo em que as pessoas de fato desejavam libertação. Então ele vem, a primeira vinda. Então aqui está em vista duas coisas. Primeiro, a manifestação do precursor do Senhor, que era João Batista, e segundo, a própria vinda do Senhor. E o que ele faria, versículos 2 a 5. Qual o propósito dessa vinda? Ele diz: quem poderá suportar a sua vinda? Quem poderá subsistir? Dadas as condições da sua vinda e do seu propósito, quem terá condições de subsistir ao seu juízo, ao seu julgamento? O que ele está dizendo é o seguinte: por certo, vocês se acham santos e justos demais para se encontrarem no tribunal do juízo de Deus de maneira segura, mas ele está dizendo o contrário. Por que ele vem? Versículo 3, ele vem para purificar o seu povo. Ele vai usar duas expressões, duas ilustrações. Primeiro, aquele ourives que trabalha com prata e com ouro, e para tirar as impurezas da prata e do ouro, o que ele faz? Ele coloca fogo, ele lança fogo para derreter aquela prata, derreter aquele ouro e poder tirar as impurezas. E o lavandeiro. Os lavandeiros eram homens que trabalhavam com tingimento de tecido. E para tirar a mancha desses tecidos brancos, o que eles faziam? Eles lavavam com determinados produtos até que aquela roupa ficasse branca. O que Deus está falando? Diz que o seu povo passará por uma grande purificação. E a pergunta que ele faz no início: quem é que vai poder suportar, resistir a esse tipo de purificação? Ele vem para purificar o seu povo. Versículos 3 a 4. Com a purificação, verdadeiros adoradores serão formados. A purificação feita pelo Senhor permitirá que as ofertas sejam adequadamente apresentadas. Então, aquelas ofertas injustas, impuras, tomadas pelo pecado, mesquinhas, fora e contrária às leis dadas por Deus a Moisés, essas ofertas, elas não serão mais apresentadas. Deus, ele trará uma maneira e apresentará uma forma de que o povo purificado, ele possa apresentar as suas ofertas. E nesse sentido, a verdadeira espiritualidade, ela ganhará vigor entre o povo de Deus. E as ofertas, então, serão agradáveis, como no tempo do início da aliança. Por isso que ele fala dessa maneira tão bonita, como antes, lá no passado, naquele tempo em que as pessoas não pareciam grande coisa, mas elas realmente amavam a Deus e faziam as suas ofertas. Mas não apenas, amados, Deus ele não vem apenas para purificar o povo, para formar verdadeiros adoradores, mas ele também vem para exercer o juízo. Versículo 5. O mesmo Deus que vem para restaurar pecadores, ele vem para julgar os ímpios. Amós capítulo 5, 18 a 20 diz assim: ai dos que desejam o dia do Senhor, para que vocês desejam o dia do Senhor. Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso. Ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão sem nenhuma claridade.
Esse dia, não a primeira, mas a segunda vinda, que está em foco aqui nesse texto, ele vai trazer o julgamento e o juízo de Deus contra toda a impiedade. É inescapável, ninguém, nem morto e nem vivo, vai poder escapar do juízo de Deus naquele dia. Então, aqueles que clamam, vem Senhor, devem ter noção de quão difícil será esse dia. Joel capítulo 1, versículo 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Como destruição. O povo está pedindo, que vem o dia do Senhor. Quando é que Deus ele vai vir contemplar e resolver esse problema de injustiça no nosso meio? Ele diz, ele vem, mas ele vem para destruir. Não aquelas impiedades que nós escolhemos como grandes impiedades. Deus ele vem para destruir aqueles que se relacionam homem com homem, mulher com mulher. Deus ele vem para destruir o homicida. Deus ele vem também para destruir o hipócrita. Deus vem para destruir aquele falso crente. Deus ele vem para destruir aquele tipo de impiedade que é velada, aquele tipo de impiedade que é escondida. Por isso ele diz, tomem cuidado para pedirem que o dia do Senhor venha. É dia de destruição. E Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Vai ser difícil para todo mundo. Vai ser terrível. Então esse dia vai chegar. Para todo tipo de ímpio, meus irmãos. Não é só para o ímpio tipo Adolf Hitler, não é só para o ímpio tipo Lenin, não é só para o ímpio tipo Nicolás Maduro, enfim, esses ditadores por aí que destroem a vida de milhares e milhões de pessoas, não. Ele vem para o ímpio pai de família que durante toda a sua vida trabalhou duro, cuidou dos seus filhos, mas nunca quis saber do Senhor Jesus. Não é só para um tipo específico de impiedade. Ele não vem só para as grandes impiedades. Ele vem para aquele pai que passou a vida toda dentro da igreja, levou os filhos para a igreja, talvez os filhos tenham se convertido, era dizimista, era da diretoria, mas esse homem, ele nunca teve encontro sincero, de fato e verdadeiro com Jesus, viveu toda a sua vida numa impiedade religiosamente evangélica. Vem para aquele pastor que cobra R$30 a oração, vem para esse também, como essa noite eu assistindo um pouco de alguns vídeos no YouTube, ao vivo, e tinha uma pastora cobrando R$30 a oração. Vem para essa também. Precisamos ter cuidado com esse desejo da vinda, que o nosso coração esteja de fato seguro em Cristo, porque Ele vem para todos, Ele há de julgar todos, grandes e pequenos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos, não são alguns, não são poucos, não são alguns, para todas as pessoas, e todos nós seremos julgados pela sua vinda. Ele vem como juiz e como acusador, é interessante. Versículo 5, virei até vocês para juízo. Ele vem como o julgador. Mas ele continua, terei pressa em testemunhar contra vocês. Ele vem como testemunha, ele vem como acusador, que isso, muitos textos lá do Novo Testamento, é uma característica concedida ao diabo, mas nessa situação, ele vai acusar os ímpios dos seus pecados. Ele vem como juiz e como acusador. Ele vai testemunhar contra essas pessoas. Ele acusará feiticeiros. É o único aspecto religioso chamado a atenção nesse versículo 5 de Malaquias 3. Quando você fala de religião, a única palavra relacionada à religião é feitiçaria.
E ele continua. Ele vai testemunhar contra os adúlteros, os que jejuam falsamente, os que oprimem os trabalhadores, os que oprimem os viúvas e os órfãos, os que negam direitos aos estrangeiros e os que não temem ao Senhor. Esses daqui receberão uma atenção especial do Senhor nesse dia do juízo. Queridos, essa vinda do Senhor, como está sendo prometido em Malaquias capítulo 3, ela sempre provoca algum tipo de divisão. Quando o Senhor Jesus veio, ele disse que por causa dele as pessoas brigariam, né? Filhos se colocariam contra pais, pais contra filhos, por causa da pessoa que ele era. Quando ele vem, ele traz salvação para uns e condenação para outros. E a grande questão que nós devemos levantar sobre a nossa própria vida é o que a volta do Senhor ela vai trazer para mim como pessoa, como indivíduo. Se eu estou preparado para esse dia, porque ele vai acontecer, mas cedo ou mais tarde ele vai acontecer. Todos nós nos apresentaremos diante dele. E naquele dia todas as nossas máscaras cairão. Toda a nossa injustiça, toda a nossa impiedade, toda a nossa falsidade, a nossa mentira e tudo que a gente diz que a gente é, que a gente não é, nós não vamos ter condição de negar diante do Senhor. Eu quero concluir fazendo duas aplicações aqui. Primeiro, Deus não está cego ou surdo para a injustiça e para o pecado. Independente do tipo e seriedade do pecado que se cometa, Deus, ele tem sido paciente com o único propósito para a conversão de pecadores. Deus não é leniente, Deus não é amoral, Deus não é imoral, Deus ele não está enfraquecido pelo tempo. A espera de Deus se deve ao fato de que ele esteja graciosamente conduzindo pecadores ao arrependimento. Então, na verdade, essa demora da ação de Deus testificará contra aqueles que durante esse tempo jamais se arrependeram de seus pecados. É como encher um copo de água. 1 segundo de água é bem menos do que 100 anos de água enchendo um copo. À medida, com o passar do tempo, ela vai se acumulando. Então, enquanto a graça não desvia a condenação, enquanto a graça não cancela a condenação, a ira de Deus sobre aquela pessoa se acumula. Deus ele tem sido paciente comigo, com você, para a conversão de pecadores. Recomendo que você insista não na condenação dos pecadores, mas na conversão deles. Então, que as suas orações não sejam do tipo, Deus, destrói os ímpios. Mas converte, Senhor. Converte os corações dos ímpios, a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia. Conduze-os ao arrependimento. Pode ser o ímpio que vem para a igreja, pode ser o ímpio que rouba R$1 milhão, pode ser um ímpio que rouba uma margarina no supermercado. Converte, Senhor, o coração dos ímpios. Mas não se preocupem, porque Deus, ele vai ajustar as contas quando ele voltar. Isso vai acontecer. Independente do tipo de vida ética que você tenha levado nesse mundo. Ética não compra lugar na eternidade. Nesse mundo, pessoas boas são pessoas éticas. E pessoas éticas são pessoas boas. Mas para a salvação isso é insuficiente. Nós precisamos de Jesus. Que é o que me leva à minha segunda aplicação. Porque só há um lugar onde os pecadores podem ficar seguros por ocasião da segunda vinda. Pois em Cristo todo pecado é justificado e todo pecador é perdoado. Só nele, só através dele. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, diz que os povos da terra se lamentarão ao ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Talvez uma grande ou a maior parcela da humanidade, nesse dia que nós tanto aguardamos,
Quando olharem para o céu e verem, diz a palavra do Senhor lá em Mateus 24, quando olharem para cima e verem no sinal o Filho do Homem, eles se lamentarão. Em Apocalipse diz que eles pedirão aos montes que caiam sobre eles e os escondam. Mas os escolhidos, lá em Mateus capítulo 24, eles serão carinhosamente, graciosamente reunidos, todos no mesmo lugar. Em Lucas capítulo 21, versículo 25 a 28 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se. Acho muito interessante essa expressão, a maneira como o texto é construído, né? Dá a ideia, claro, eu sou um pré-milenista histórico, eu não acredito que a igreja será arrebatada, é porque eu não vejo arrebatamento secreto na Bíblia. Você lê Mateus 24 em diante, você vai ver que a igreja ela passa pelo período da tribulação. Está claro em Mateus 24 isso. E o que acontece? A igreja ela enfrentando todo tipo de perseguição durante esse período que nós chamamos de grande tribulação. O que acontece? Quando os ímpios olharem para o céu e verem as nuvens trazendo consigo o Filho do Homem em grande poder e glória, eles vão pedir o quê? Lá em Apocalipse fala isso, eles vão pedir que os montes, eles se lancem, caiam sobre eles para que eles se escondam do Cordeiro. Mas, diz a senhora, quando essas coisas começarem a acontecer, eu acho interessante, essas coisas aqui é justamente a perseguição da igreja. Essas coisas são os eventos que tratam acerca do fim. Quando a igreja começar a identificar que o fim está próximo, o que a igreja deve fazer? Diz, fiquem de pé. É como se a igreja estivesse ajoelhada, escondida, deitada, deprimida, desanimada, semi-morta, ferida, não sei, mas eles deveriam se levantar e erguer a cabeça, porque a redenção de vocês se aproxima. Então, aquilo que para o mundo é algo tão terrível e traz angústia, enquanto os ímpios se encolhem nas cavernas, enquanto eles se lançam entre os rochedos, com medo e terror da manifestação do Filho do Homem, com a vinda do Senhor, o que a igreja faz? A igreja ela fica de pé e levanta a sua cabeça, porque ela não tem o que temer. Na verdade, o que está acontecendo é aquilo que a igreja tanto esperou durante tanto tempo. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a promessa de Deus para aquele povo em Malaquias, no profeta Malaquias, que o acusava de injustiça, de ser leniente, conivente com todo tipo de impiedade. Só esse dia vai chegar em que os ímpios serão julgados. Mas há para o povo de Deus uma certeza e uma esperança de que nós, nesse dia, podemos levantar com coragem, com esperança e olhar para o céu, que é o lugar da onde vem o nosso Senhor. Eu lembro da partida do nosso Senhor lá no Monte das Oliveiras. Jesus subindo e os discípulos ficaram. Eu penso que seja o mesmo movimento, né? Só que não é assim. Agora não é de baixo para cima agora, é de cima para baixo, porque ele não está indo, ele está voltando. Por isso que os anjos falam, assim como vocês viram subir, ele também voltará. Essa deve ser a nossa esperança dos salvos, dos santos, daqueles perdoados em Cristo Jesus, mesmo num mundo de tão grande impiedade. Queridos, eu fico muito triste, muito chocado, perplexo, pelas coisas que acontecem nesse mundo. Como é triste, é difícil você ver algumas coisas que acontecem e como os poderosos eles progridem. Os ímpios, os iníquos, prostitutos, roubadores,
ladrões, traficantes. E você tem que ficar trancado na sua casa, tem que arrumar cachorro pitbull, tem que encher de alarme, tem que botar câmera, tem que botar concertina, cerca elétrica, porque o presidiário é você. E você vive nesse mundo de grande injustiça. Você tem que lidar com toda a exclusão, toda a fome, toda a pobreza que existe no nosso país. E tem aqueles que não fazem nada em relação à pobreza, não diminuem, aqueles que poderiam fazer alguma coisa não fazem. E aqueles que se aproveitam dos pobres, porque se tem um negócio que é bom para a polícia, que é pobre, continua pobre. Não tem nada melhor para eleger um político do que pobre. Porque manter as pessoas na ignorância e na pobreza é escravizá-las politicamente. E a casta política, independente de que lado esteja falando, não estou falando de D, de E, de C, eu estou falando da postura política que, independente da ideologia que a pessoa segue, muitos vão nessa orientação de manter as pessoas na escravização intelectual e econômica, porque depende dos seus votos. E eu fico me perguntando, fico pedindo que o Senhor volte para exercer o seu juízo sobre essas pessoas, para que Ele acabe com tudo isso. Em que nós vivemos numa sociedade de tanta leniência que o nosso Supremo Tribunal Federal está debatendo sobre a possibilidade de, além de todos os problemas que nós temos na sociedade com os nossos filhos, a possibilidade deles terem um acesso mais fácil às drogas. Estamos nesse nível aí. Crianças, é porque, enfim, temos crianças aqui, coisas que a gente não pode falar sobre o nível da nossa sociedade, como está as coisas. Aí a gente lembra da última oração de Apocalipse, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem logo. As coisas, irmãos, estão cada vez piores. A impiedade, ela no Brasil é uma instituição privilegiada pelo Estado. O crime, ela é privilegiada pela nossa sociedade. De que maneira? Quando não se faz o que é devido em relação à criminalidade, à impiedade, você está beneficiando a criminalidade. Amados, que tempos difíceis que nós vivemos e devemos de fato pedir que o Senhor volte logo, mas que estejamos preparados nós também para esse dia. Talvez alguns sejam surpreendidos aqui. Lembra daquele grupo lá? A gente fala Mateus capítulo 24, 25, lá até o capítulo 27. Pequeno Apocalipse. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Na verdade é o sermão do monte. Em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Estava essa semana assistindo um vídeo de um grande pregador, sei lá, eu não vou lembrar, mas era do século XX, né? A gente está no século XXI, do século XX. Jim Jones, já ouviram falar de Jim Jones? Grande pregador. Pois procure a história de Jim Jones. A religião de Jim Jones, ela só levou mais de 900 pessoas a cometerem suicídio coletivo. Mais de 900 pessoas, inclusive crianças. Pais e mães mataram seus filhos, envenenados. Vivemos num mundo de impiedade e a nossa esperança, a nossa expectativa é para o retorno do Senhor. Quantas pessoas não são arrastadas por falsos pastores, falsos pregadores, falsos apóstolos, dão ouvidos a um falso evangelho e acabam se perdendo e abandonando o caminho da verdade. Impiedade, meus irmãos. Nós precisamos voltar os nossos olhos, o nosso coração para o Senhor e para a sua palavra. Porque aquele que há de vir para julgar, julgará também a nós. E o único lugar seguro para estar não é debaixo dos montes, não é em bunkers
escavado sobre a terra. O lugar seguro para a vinda do Senhor é no Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor.